pessoal, voltamos depois de muito tempo parados com o Quero Ouvir Podcast. E dessa vez a gente vai começar um projeto novo aqui, que é falar de jornalismo com jornalistas. E eu trouxe hoje uma convidada muito especial, que é a Vera Magalhães, ícone do jornalismo político, num momento de tensões políticas, pra gente falar sobre o nosso ofício que tá sendo tão maltratado, né, Vera? Obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Nil. Eu que agradeço o convite, eu que sou fã de você, do Leon, assisto os vídeos, os canais há muito tempo e tem sido um prazer a gente fazer essa troca mais dentro da política, dentro do jornalismo, pelo Twitter e também no Roda Viva nesses últimos tempos. É um prazer estar aqui. Vamos conversar pelo quente. A gente está vivendo um momento que eu não me lembro da minha, né, do nosso tempo de vida útil, pensante, ter vivido. Um momento de muita turbulência política. Você recorda de alguma coisa que possa chegar perto do que a gente está vivendo agora, Vera? Não, nessa intensidade e nesse grau de animosidade que a gente está vivendo hoje, não. Mas eu acho que as coisas vêm num crescendo, né, Nil? A gente vem nessa toada de escalada das tensões desde pelo menos 2013. Eu acho que esse é o marco inicial. Porque com aquelas jornadas de junho de 13, em que as manifestações começaram e elas ganharam uma conotação bem de revolta mesmo urbana, sem que nós da imprensa estivéssemos antenados para aquilo, que havia aquele sentimento difuso na sociedade, e que depois isso também teve reflexos na eleição de 14, teve reflexos, cresceu muito com a Lava Jato, cresceu muito com o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a eleição, e agora eu acho que a gente chega num ápice com o governo Bolsonaro e a pandemia, né? Essa confluência de crises em que você tem uma crise de saúde sanitária com a pandemia, de milhares de pessoas morrendo, uma crise política e institucional seríssima e uma crise econômica tão severa, nunca se viu uma confluência dessa, mas eu acho que as coisas foram sendo trazidas até aqui desde 13, pelo menos. Vamos dar um contexto para o pessoal que não te conhece, Vera. Você está nessa do jornalismo político desde quando? Nossa, faz muito tempo. Eu vou indo desde os 21. Então são Saiu da faculdade anos. E caiu direto nessa? Quase. Eu tive uma pequena passagem pelo suplemento de TV de um jornal regional, então eu era feliz e não sabia, eu fazia os capítulos das novelas ali semanalmente, recebia pelo Telex ainda, era 93 isso, e aí chegavam ali os capítulos, eu sabia antes o que ia acontecer nas novelas, me considerava uma privilegiada, mas aí fui chamada para uma editoria de emergência, porque teve um escândalo político, eu trabalhava no Grande ABC nessa época, e foi morto um sindicalista, primeiro crime que tinha ali indícios de ser algo atribuído ao PT, ao sindicalismo, e eu fui cobrir isso como foca numa editoria de emergência e dei uma sorte de foca de dar uns 2 ou 3 furos, e aí fiquei para sempre na editoria de política, não me deixaram voltar para o meu cantinho da TV, então foi meio por acaso que eu caí na política, já era o que eu gostava, era o que eu... Quando a gente faz faculdade, você sabe, a gente se imagina ali, eu me imaginava ou correspondente de guerra, ou jornalista de política. Você queria ir pra bocada quente de todo jeito, né? Hoje em dia acho que eu consegui as duas coisas. Eu acho que você aliou. Pra explicar, gente, foca é o jornalista inexperiente, tá? É como a gente chama quem acaba de sair da faculdade e ainda tá adquirindo traquejo, né? Fica ali meio numa posição meio vulnerável por falta de experiência. Porque é importante dizer isso, o jornalismo tem uma dose de conhecimento acadêmico, mas a grande dose do que faz um bom profissional é a experiência, né, Vera? É isso, é como a gente desgastar sola de sapato, né, Nil? Mesmo hoje em dia, em tempos de tecnologia, a gente, por exemplo, aqui está fazendo um podcast, você no Canadá, eu em São Paulo, totalmente ancorado na tecnologia, mas essa nossa experiência de jornalismo exigiu ir para a rua, entrevistar as pessoas, então muita gente hoje em dia confunde jornalismo só com opinião, mas até você chegar num patamar de começar a emitir opinião e ser colunista, você gastou muita sola de sapato, teve que fazer muita portaria, como esses nossos colegas que fazem a portaria do Palácio da Alvorada, todo dia ali aguentando os impropérios do presidente e dos seus apoiadores. Então tem toda uma jornada entre você ser foco e você
ser mais experiente, e realmente a faculdade não garante isso. A gente aprende teoria da comunicação, estuda história, estuda o texto jornalístico, as diferenças dos gêneros, né, jornalístico, jornalismo televisivo, jornalismo de rádio, mas a experiência faz toda a diferença nessa profissão. É isso que talvez a gente tenha uma dificuldade de comunicar, né? Eu sempre recebo a pergunta, como você se informa, de onde vêm suas fontes? E é esse pupurri de leitura, vivência, feeling, que a gente acaba adquirindo trabalhando, né? Exatamente, você tende a adquirir isso, e para chegar nesse patamar, você muitas vezes erra muito, e aí é importante que a gente reconheça os erros, porque isso ajuda a aprimorar a nossa prática. Você convive com muita fonte que te coloca em roubada, que te conta mentira, que te faz cair num balão de ensaio que interessa a ela e não ao interesse público. Então, você vai filtrando, você vai entendendo quais são os interesses em jogo. Eu acho que entender o contexto é algo muito importante para você também ser um jornalista melhor. Por exemplo, hoje em dia, você falou, nunca vivemos uma crise como essa. Eu concordo com você, mas eu já vivi algumas crises de maior e menor intensidade, a ponto de poder categorizar quais são as mais importantes, por que essa é mais relevante, por que se está indo aonde nunca se foi em termos de possibilidade de ruptura institucional. Então, a bagagem te dá também isso, leitura, bagagem, vivência e um pouco de malandragem, de experiência, para você conseguir separar o joio do trigo, saber quem está mentindo e quem não está, e quais são os interesses em jogo, porque nenhuma fonte nunca é desinteressada. Sim. Sempre estão defendendo algum lado, você tem de saber filtrar, né? É uma dança, né? Agora vamos falar dessas crises da sua experiência, que eu tô aqui para ouvir história também. Começou lá atrás, então você pegou o governo Fernando Henrique Cardoso. Peguei a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Quando eu comecei a trabalhar em política, era governo Itamar. Já tinha o impeachment, eu não estava em redação ainda, eu ainda era cara pintada, estudante de jornalismo. E no ano seguinte ao impeachment, eu comecei a trabalhar em redação, um pouco mais de um ano. O impeachment foi em setembro de 1992, eu começo a trabalhar em redação em outubro de 1993. E esse meu período em TV foi esse finalzinho de 93, e aí 94, que era o ano eleitoral, foi em janeiro que eu já fui puxada para a política. Então eu começo na política exatamente num ano eleitoral. E eu cobri essa eleição que veio a eleger o Fernando Henrique Cardoso nacionalmente e o Mário Covas aqui em São Paulo. Eu cobria, como eu ainda era meio foquinha, cobria a eleição estadual, cobria a campanha do Covas. E aí, a partir daí, não parei mais, até 97, fiquei na imprensa regional, depois fui para a Folha de São Paulo, fui como redatora, logo virei pauteira de política e cobri a eleição de 98, a eleição seguinte, já na Folha como pauteira de política. E no ano seguinte a esse, eu me mudei para Brasília, 1999, fui ser coordenadora de política da Folha em Brasília. Eu gosto muito, né? Sou muito empolgada, então eu sempre abracei muito as grandes jornadas, ficar na redação até tarde. Por exemplo, nessa minha passagem pela Folha em São Paulo, 98, 99, depois da eleição do Fernando Henrique, aconteceram muitos escândalos que talvez as pessoas não se lembrem, né? Teve a compra de votos do Fernando Henrique, teve o escândalo do grampo da privatização da Telebrás, que tinha ali, vazaram todos esses áudios de tentativas de pessoas do governo Fernando Henrique de interferir naquela privatização. Teve a questão da desvalorização do real e toda a discussão se houve benefício a bancos ou não naquela ocasião, o caso do Marca, Fonte Sindan. Então, também foi um período turbulento, que hoje, olhando, parece uma turbulência romântica. Parece nada, né? Parece coisa de criança. É interessante isso. A gente ouve, uma das coisas mais ditas na internet hoje é: onde estavam vocês? Eu estava lá. Estava trabalhando, né? Eu, na época, estava lendo, estava estudando nessa época. Aí eu não tinha entrado na faculdade ainda, mas eu estava assim, a gente estava lendo artigo, a gente estava, né? E assim, não tinha Twitter. Muitas das vezes que eu ouço é sempre uma cobrança, e vem uma cobrança muito em cima de você, né, Vera? Você é uma das pessoas mais cobradas, porque justamente acho que você ganhou a inimizade de toda a galera que ama político, porque você estava ali criticando o tempo todo. Então,
Não sobrou um fã-clube para falar, Vera, não. É isso, é porque a minha principal escola de jornalismo, o veículo em que eu fiquei mais tempo e que me formou ali muito fortemente foi a Folha de São Paulo. E a Folha é conhecida por ter ali alguns pilares no seu jornalismo. A Folha é apartidária, a Folha é pluralista e a Folha sempre vai dar os dois lados. Então isso é um mantra que você ouve quando você é da Folha. E, por incrível que pareça, realmente é o jornal que mais desagrada a todos. Fernando Henrique Cardoso, quando saiu da presidência, se recusou a ser colunista da Folha, porque a Folha tinha justamente revelado o escândalo da compra de votos para a reeleição, tinha dado em primeiro lugar esses áudios das teles, e tinha dado também uma pasta, um caixa 2 de campanha dele, 3 escândalos que eu cobri na retaguarda como chefe, e aí ele não quis, então não gostava da Folha. Depois com o PT a mesma coisa, quem revelou o mensalão foi a Renata Lopretti na Folha de São Paulo, ela era minha chefe nessa época, era editora do Painel e eu era repórter do Painel. E depois com a Lava Jato também, a questão toda do sítio de Atibaia, a presença da Odebrecht. Então, é isso. Eu sempre aprendi que jornalismo tem de investigar o poder de turno, não importa de que partido seja. E isso, para mim, é uma coisa que eu levo muito a sério. E, sim, compro inimizades de muitos dos lados. Vocês estão num país de democracia mais avançada que o Brasil. Eu acredito que não tem esse personalismo tão grande como tem a política brasileira. Mas aqui ainda é muito personalista. E tanto a esquerda quanto a direita. Então, acaba apanhando muito e aqui as críticas vão para o lado pessoal, né? E esse que é o problema, né? A gente não tem uma cultura de discutir ideias e de discutir posicionamentos. A gente discute caráter, né? E aparência, e gênero, se é mulher, se não é, né? É isso que é um problema. A gente não tem uma população educada a discutir ideias. Exatamente. A gente não foi educado na educação básica mesmo, a nossa educação básica é muito falha, e a nossa educação política também, porque a gente viveu décadas de ditadura e depois da redemocratização, imediatamente a gente começou a se apegar a polarizações, né? Então, primeiro era uma polarização PT, PSDB, que durou ali algumas décadas, até pelo menos o impeachment da Dilma. Agora, uma polarização PT-Bolsonaro. E aí, todos os lados envolvidos fazendo questão de manter isso, porque acham que é a maneira melhor de você sobrepujar o seu adversário, é você não ter um meio que permita nuances, né, e discussões de nuances. Você fica ali muito nos polos. E o bolsonarismo agrega a essa polarização que já existia um componente de autoritarismo, que esse sim é novo, né, de enfrentamento das instituições, de afronta aos pilares de uma democracia, entre eles a imprensa. Então tudo isso é novo e acaba exacerbando essa polarização que já vem de um certo tempo, com diferentes conformações, mas que agora ganha uma conotação bem mais perigosa. O jornalismo sempre é cobrado sobre falsa equivalência, né? Sobre colocar desiguais em posições de igualdade. E no caso, eu acho que existe também as pessoas recorrem demais à expressão falsa equivalência para insistir num ponto que eu acho que já passou também. Eu acho que já se estabeleceu um consenso de que esse governo é um governo completamente fora da curva, destoa, assim, não estamos na normalidade. Eu acho que isso já é um ponto consolidado. Você concorda comigo? Concordo com você, porque em todas as crises anteriores que a gente enfrentou, e eu não minimizo essas crises, e não acho que a gente deva também esquecer delas, porque elas ajudaram a nos trazer até aqui, você não teve governantes, nem partidos políticos desafiando as investigações. Se você pensar no Collor, ele aceitou as investigações contra ele, aceitou o resultado do jogo. A Dilma poderia ter feito uma série de coisas para empastelar a Lava Jato, impedir o impeachment, e embora ela tenha feito algumas, negociado cargos ali com o Centrão, como eu vi, e a gente relatou na época, ela aceitou o resultado do impeachment e o jogo seguiu sem nenhum solavanco institucional mais forte. Agora a gente tem um presidente que diariamente investe contra a imprensa
E aí não é essa coisa, vocês só atacam, ele também é humano e vai reagir. Não é isso. É o contrário, parte dele, né, na verdade. Ele teve toda a chance de começar a governar bem, com uma estabilidade, com a aprovação do povo, e ele nunca começou a governar. Ele sempre manteve esse discurso de campanha. É isso, e o Jair Bolsonaro é uma personalidade política forjada no confronto. Mesmo a sua carreira como militar é uma carreira de confronto, não é uma carreira de segmento da hierarquia, de disciplina. Ele saiu do exército pela porta dos fundos, como alguém que estava promovendo um motim por questões de soldo. Saiu, virou um pária no exército, e aí foi ser deputado federal. Foi um deputado federal do baixo clero e das baixas práticas durante toda a sua carreira como parlamentar. É importante que se tenha essa noção. O Jair Bolsonaro, ele primeiro ascende como um personagem folclórico em programas televisivos, porque na Câmara ele era praticamente inexistente, ninguém dava voz a ele. Ele não participava de CPIs, então o Jair Bolsonaro que combate a corrupção é uma construção da campanha, nunca foi agenda do Jair Bolsonaro o combate à corrupção. O Jair Bolsonaro liberal é uma construção da campanha com a chegada do Paulo Guedes. Seu histórico como parlamentar é de alguém corporativista, estatista e bastante próximo a uma pauta nacionalista que nada tem a ver com o liberalismo do Paulo Guedes. Então as pessoas, elas estavam tão em busca de alguma coisa que fosse contrário do PT, porque aí é onde eu faço uma justa marcação ao que aconteceu e que não se trata de falta de equivalência, mas de mostrar que houve uma origem para todo o repúdio que se criou ao PT, porque você teve mensalão e petrolão em seguida, como se o partido não tivesse aprendido nada e ainda tivesse aperfeiçoado algumas técnicas de tomada do poder por meio da corrupção e por meio de um projeto realmente de assalto aos cofres públicos muito violento, e aí isso desembocou no Bolsonaro. Agora, como daqui você vai para cá, é uma coisa que é daquelas maluquices, curtos-circuitos da cabeça do eleitorado, né? Olhou e falou, não, vou votar nesse daqui. Por quê? E aí a gente passou a campanha mostrando, olha, o Jair Bolsonaro é isso. Também não concordo com a crítica que se faz à imprensa de que a imprensa normalizou o Bolsonaro. Era o que eu ia conversar agora, entrar nesse ponto agora. Como imprensa, né, como jornalista, qual seria a parcela de responsabilidade? O que poderia ter sido feito? O que foi feito de errado? Eu vejo com muita reserva a exploração da imagem folclórica do Jair nos programas de televisão. Eu acho que isso foi irresponsável, assim, de fato. Foi uma falta de sensibilidade de perceber o momento em que nós estávamos e o vazio que havia institucional, vazio de pessoas. Né? Nil, tem um hiato entre esses fatos. Essa criação do Bolsonaro folclórico, Bolsonaro do CQC, ou mesmo do programa da Luciana Gimenez, que são os principais palcos em que ele aparece nessa circunstância, isso é início dos anos 2000, ali, no máximo até 2009, 2010, que é quando esses programas deixam de existir. Então, era pegar um tiririca e usar em programas que não eram jornalísticos, que também acho importante traçar esse limite. Embora o Taz seja um jornalista, o resto era um pessoal de stand-up comedy, fazendo algo entre o jornalismo e o stand-up comedy. E eu acho que eles, em alguns momentos, contribuíram para muita coisa, expuseram muita coisa de sacanagem do Congresso, etc., mas não eram estritamente programas jornalísticos. O dela, menos ainda, era um programa de auditório. Sim. E é nesses programas que ele aparece. E aí, eu acho que ele tem uma coisa bem sucedida de começar um uso das redes sociais para o qual nem a imprensa estava atenta, e aí eu acho que sim, houve uma comida de bola da nossa parte, e nem os outros políticos estavam fazendo o mesmo, que foi consolidar essa aura de mito, vindo primeiro do Facebook, depois no Twitter e depois no WhatsApp. Então, é neste momento que ele chega a 2016, 2017, já muito estruturado, sem que a gente estivesse percebendo. Então, percebe, tem um hiato entre as duas coisas. E nesse meio tempo, ele veio consolidando um discurso antipetista. Então você juntou aquele faltou para a imprensa a leitura do poder da internet.
Leitura do poder da internet e leitura de que ele tinha uma equipe muito estruturada em torno dele e bebendo muito na alt-right americana. E isso foi outra coisa que a gente não percebeu. O surgimento de uma direita que não tinha mais vergonha de ser chamada pelo nome no Brasil. Sim. Porque por muito tempo, desde a redemocratização até os escândalos do PT, você tinha as pessoas com vergonha de se dizerem de direita. O máximo que elas iam era até o Maluf, que ele rouba mais faz, mas não tinha um pessoal batendo no peito e falando, não, eu sou de direita. O DEM quase desapareceu, né? Os democratas tiveram que mudar de nome, que era o PFL, né? Era o Partido da Frente Liberal. Isso é tão sério que eles mudaram de nome, porque eles estavam desaparecendo mesmo no cenário político. Agora... Então, acho que esses são os dois erros da imprensa. Não captar o poder da mobilização das redes sociais do Bolsonaro e não captar que havia uma direita que estava em busca de um candidato para chamar de seu. Uhum. A coisa da normalização do Bolsonaro, essa eu discordo frontalmente. Porque eu acho que toda a campanha, a imprensa insistiu justamente em mostrar quem era o Bolsonaro, mostrar que ele defendia torturador, mostrar que ele defendia a ditadura, que ele tinha o Ustra como ídolo. Então, esse lado do Bolsonaro, que é o lado que choca a mim, a você e a quem não votou nele, foi um lado que fez as pessoas votarem nele. E é isso que a gente precisa entender para entender o fenômeno e para avançar em relação ao Bolsonaro. Existem pessoas que votaram no Bolsonaro pelo que ele é e não apesar do que ele é. E se a gente às não vezes é uma negação, né, de entender. A gente fica ali com o prurido de entender e quer culpar a imprensa por isso, mas isso não é culpa da imprensa. Se você se lembrar do Roda Viva do Bolsonaro, que foi bom para ele, porque ali ele ganhou muito voto, é porque a bancada ficou o tempo inteiro batendo nessas coisas, em vez de bater no fato de que ele não entende de economia, que isso afastaria um eleitor de direita, esse fato de que ele fazia práticas muito da velha política, então mostrar a contradição no negócio da rachadinha, o negócio de ter funcionário fantasma, de dizer que ia usar auxílio de moradia para comer gente. Essas seriam as coisas que afastariam o eleitor do Bolsonaro. Se ele tivesse continuado indo a debates e não tivesse levado a facada, eu acho que ele teria sido exposto a esse outro lado, que não é o lado do Bolsonaro da arminha, que as pessoas gostavam, mas é o lado do Bolsonaro extremamente despreparado para ser presidente da República, que é o que a gente está vendo agora, além do viés autoritário. Eu lembro que em 2014 a gente tinha identificado isso na internet, esse movimento desavergonhado de ser contra direitos humanos. Como a gente percebeu isso? A gente fazia vídeos no Cadê a Chave defendendo o óbvio, né? Direitos humanos, as instituições, o diálogo entre divergentes. E a gente começou a ser atacado duramente sobre isso, de um grupo específico. Isso vinha de um grupo específico. Já em 14. Em 14. E em 14 a gente começou a identificar assim, olha, não está normal, não existe uma normalidade nesse discurso, alguma coisa está acontecendo. E com conspiracionismo, com esse discurso da extrema-direita internacional, que não é um fenômeno brasileiro, a gente precisa ressaltar isso. Existe um movimento muito forte nos Estados Unidos e não só lá, né? Países como Polônia, a gente vê isso acontecendo em outros Hungria, cantos. Turquia, mesmo na Índia. Então, isso a imprensa comeu muita bola, não mapeou esses grupos, não mapeou essas páginas que hoje estão sendo investigadas na CPMI das fake news e no inquérito do Supremo, Bolsonaro opressor, isso tudo passou na nossa barba e a gente não percebeu, porque acho que a gente também estava muito voltado para cobrir primeiro a Lava Jato, depois o impeachment, depois os escândalos do Temer, e isso veio sendo construído aqui, né, em paralelo, a política no seu pior momento, e um cara que se dizia anti-establishment, anti-política, correndo solto aqui, sem que a gente mostrasse que ele estava se estruturando. Porque também tem o Bolsonaro fez uma campanha barata, eu sou robô do Bolsonaro, mas eu vou de graça, mas o que a gente está vendo agora, tanto na CPMI como no inquérito, é que existe uma estrutura de empresários que custeou isso, porque essa estrutura de robôs, de disparos, de caminhões de som na rua, de sites mantidos para fazer isso não é barato.
Não é só na base do gogó e da ideologia, isso tem uma estrutura também por trás. E isso a gente falhou muito em mostrar, acho que muito mais do que a coisa de normalizar o Bolsonaro, porque eu acho que isso a imprensa de fato não fez, as coisas que eram absurdas nele, o caráter autoritário, reacionário, foi mostrado desde sempre, mas eu acho que ela falhou em mostrar que ele era um candidato competitivo, acreditou naquele mantra que aliança política e tempo de TV resolveria a eleição. Aí a internet teve um peso muito maior do que tinha tido em eleições anteriores, Que e baque, teve o advento da facada, que aí eu acho que tornou a coisa irreversível. Ali, a pessoa que ainda estava pensando, posso votar a Moedo no primeiro turno e depois no Bolsonaro, eu posso votar no Alckmin e depois no Bolsonaro, falou, não, vou de Bolsonaro desde o primeiro turno. Então isso é 6 de setembro de 2018, e aí a coisa se tornou irreversível, porque também o caráter de identificação, de vitimização de alguém que quase morreu, e aquele discurso dele de que foi salvo por Deus, isso ajudou a embalar o presente final e tirou ele dos debates, então ele não foi exposto na reta final da campanha. Então são esses os fatores que eu acho que foram mais decisivos. Agora, tem também o fato da imprensa vir sofrendo um ataque constante, né? Uma desqualificação da imprensa. Do mesmo jeito que as pessoas tentam desqualificar pessoas, houve uma desqualificação da imprensa e a imprensa não conseguiu reagir a isso, Vera. Também acho que falhou no início nisso, porque também dificuldade em lidar com as redes sociais. E também não é um fenômeno só brasileiro, e também é mundial, e a gente aprende com o mundo. A gente tinha uns códigos muito estritos do que jornalista podia falar nas redes sociais. Então, o jornalista não pode criticar, o jornalista não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, alguma coisa muito codificada mesmo, uma espécie de índex na Folha, no Estado, em todos os veículos nos quais eu trabalhei. E aí, os políticos, primeiro o PT fez isso também numa escala bem menor, começaram a atacar na física os jornalistas. Eu fui atacada na física pelo PT lá atrás, quando meu marido, que é jornalista também, saiu da imprensa e foi trabalhar em assessoria de imprensa, associavam o fato de eu ainda estar na mídia e com a carreira dele, que eram coisas dissociadas, então sempre focado na mulher, e sendo que quando ele fez essa troca, eu pedi um sabático, eu fiquei fora da eleição de 2014, não trabalhei, eu era editora do painel na ocasião, e não trabalhei por conta disso, porque o meu marido estava engajado em uma das campanhas políticas. Vamos explicar para o pessoal aqui que não é jornalista, que não entende. O jornalista, ele pode trabalhar numa redação, ele pode estar ali na frente, como a Vera tá, ele pode emitir opinião, e ele também pode trabalhar como assessor de imprensa. Nesse caso, ele é o jornalista que fornece informações para outros jornalistas. Ele tem um cliente que ele identifica, no qual ele identifica assuntos que possam ser relevantes para a imprensa, e ele tenta emplacar pautas para a imprensa, transformar esse cliente num conteúdo para as redações. Eu fui assessora de imprensa também. E nesse caso ele trabalhava na campanha, então ele estava no dia a dia da formulação da estratégia da campanha. Então eu entendi que era do PSDB, né, Vera? Do PSDB, do Aécio, em 2014. E aí ele saiu da Veja e foi para esse trabalho para coordenar a campanha, e eu tirei um sabático de 5 meses. Saí em maio e voltei só depois da eleição. Mas ainda assim, os blogs petistas falaram que eu tinha sido afastada pelo jornal, um monte de mentiras. Então eu já fui alvo do outro lado. Muito menos violência, mas já fui. Da mesma maneira, na época do impeachment da Dilma, a jornalista Débora Bergamasco, que então estava na Isto É, fez a matéria da delação do Delcídio do Amaral. E aí, o que disseram na ocasião, os mesmos blogs, Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, todos esses blogs que trabalhavam com essa destruição de reputação de jornalistas também, tanto que muitos desses jornalistas tiveram de pagar indenizações por fake news também, disseram que ela tinha obtido aquelas informações porque ela tinha um caso, era amante do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Isso saiu publicado num blog petista. Então e aí não é falsa equivalência, é para a gente entender que não há construção, santos, né? E que isso é uma construção, que o bolsonarismo agora está aperfeiçoando uma coisa que surgiu lá atrás, na Secondo Franklin Martins, que era a criação de blogs com
anúncio oficial, porque esses blogs todos tinham muito anúncio de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, etc., para destruir reputações. Foi o Lula que criou a expressão partido da imprensa golpista. Sim, eu lembro disso. Chama de extrema imprensa. Então, você precisa ter vivido as duas coisas para saber que tudo bem, não é equivalente, mas que você tem uma história que começa lá atrás. E que começa lá atrás. A gente vê o acirramento, a gente vê uma ampliação dos recursos e o investimento até de gente, né, de empresários agora. Mas se você não lembra, se você não acompanhou esse período, talvez você nem conseguia ler, meu querido ouvinte e telespectador nessa época, quando você entrava na internet havia alguns blogs, e eram blogs que eram recomendados também por políticos da situação e tudo mais, e neles tinha propaganda de órgãos institucionais do governo. Então, assim, você abria o site, você abria o blog, tava lá um banner da Caixa Econômica Federal, numa mídia independente. E assim, ok, a mídia independente é maravilhosa, mas nesse caso eram serviços de assessoria de imprensa, basicamente, que só se falava bem do governo, só se falava bem da situação. Quando havia uma crítica, era uma crítica colocada ali para passar uma imagem de isenção, mas era tipo uma coisa bem blasé, né? Lateral. Muito, muito assim, olha, tem esse defeitinho aqui também, mas olha como eles são maravilhosos. E você tinha essa postura, isso não pode ser ignorado de jeito nenhum. Eu me lembro que nessa época, Nilce, a Petrobras criou um blog em que ela publicava as perguntas dos jornalistas sem antes responder, e respondia nesse blog. Então, se eu tinha um furo e eu ia ouvir o outro lado da Petrobras, ela soltava a minha matéria no blog dela antes. Isso a gente ficava louco da vida. Eu me lembro de jornalista na frente do Palácio do Alvorada sendo agredido por petista com bandeira, cabo da bandeira, como ocorreu agora há pouco. O que você tem agora é uma coisa que torna diferente e não permite equivalência, que é o presidente da República e os ministros investindo nisso, chancelando isso e instigando as pessoas a fazerem isso. Sim. Esses atos que têm ocorrido, atos contra o Supremo, contra a imprensa e contra o Congresso, eles são organizados por pessoas do núcleo bolsonarista. Então isso leva a coisa a uma outra escala, a um outro patamar. Hoje a gente está gravando esse podcast numa quinta-feira, e hoje o presidente da República disse que não vai mais haver um dia como o dia de ontem. Então ele está ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Isso você não via antes. Então, de fato, não há equivalência possível. Mas é preciso que a gente entenda que houve um embrião e que esse pessoal de agora viu aquilo lá, entendeu que aquilo era uma chave para manutenção de poder e aperfeiçoou as ferramentas. É muito complicado, porque existe uma tensão quando a gente tenta resgatar esses pontos do passado, porque é importante a gente entender como começou, onde começou, e fazer uma crítica também a quem começou isso, né? É importante a gente fazer uma crítica ao PT. Eu já tentei fazer, eu não consigo. É bem delicado isso, eu não consigo. Mas é justamente por isso, não estamos comparando. Eu acho que existe uma condescendência maior com o PT, porque uma grande parte da nossa intelectualidade ela é de esquerda. E o movimento bolsonarista é um movimento de negação da intelectualidade, negação da cultura, negação da educação e da ciência. É um movimento negacionista. Então isso faz com que mesmo a intelectualidade que não seja de esquerda seja antibolsonarista. E eu acho que tem de ser mesmo. Você tem que delimitar uma linha no chão. Mas aí parece que você ser antibolsonarista pressupõe que você tem de passar um pano para o que houve antes, e aí eu não consigo chegar nesse ponto. Então, exatamente, esse passar o pano que pega, né, porque se passar o pano você tende a repetir, se você não denunciar, se você não entender e não analisar e não olhar para isso com um olhar analítico, você tende a repetir. Ninguém está dizendo que o PT, uma vez voltando ao poder, vai fazer isso, a gente não está profetizando nada, mas... E outra coisa, esse ódio ao PT, eu não acredito que a gente vai avançar numa discussão se a gente continuar sempre falando, olha, o PT errou aqui, 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 e as pessoas continuarem respondendo, vocês estão pregando o ódio ao PT, e a culpa é da imprensa pelo ódio ao PT. Não, pera lá. Não. Existe um erro, o papel da imprensa é denunciar esse erro, e a gente precisa conversar sobre esse erro. Eu acredito que hoje esse saudosismo pela ditadura foi justamente porque não foi feito não foi feita uma discussão profunda, didática,
madura sobre o que foi a ditadura. As pessoas ainda têm no ideal delas, que foi um ideal plantado pelos militares, de que os militares eram incorruptíveis e honestos. Por quê? Perseguiam a imprensa e não divulgavam. Esse negócio ficou no ideal das pessoas. A gente não cutucou nessa ferida. Embora tenha havido ali matérias depois, falando das obras faraônicas, que não avançavam e tudo mais, mas não houve uma relação profunda, simples, para as pessoas entenderem. Militares corromperam sim. Com o PT é a mesma coisa. Não tocar nessa ferida, só joga o problema lá pra frente, pra daqui a pouco, numa alternância de poder, a gente enfrentar as mesmas coisas. Então vamos lá, as práticas que foram erradas e que conduziram a gente a esse ódio ao PT. E para que o próprio culpa partido, da imprensa? Eu acho que não é culpa da imprensa, eu acho que a imprensa foi até, em grande parte, condescendente por um bom tempo, mas depois mostrou os problemas. Acho que a imprensa pode ter errado na cobertura da Lava Jato de comprar tudo que vinha da Lava Jato. Pegamos um momento em que os jornais e as TVs já estavam muito abalados do ponto de vista financeiro, porque vem caindo tiragem, vem caindo assinatura, então você já não tinha tantos jornalistas investigativos e experientes, e o fato de que a Lava Jato teve muitas revelações que prescindiam de maior investigação, por exemplo, a pessoa está lá e ela está confessando o crime, ela está devolvendo o dinheiro, ela está delatando um esquema do qual ela fez parte. Então isso fez com que a imprensa fosse muito da mão para a boca, né? Uhum. A Força Tarefa da Lava Jato criou o tal do EPROC, que era um sistema informatizado em que os processos eram abertos. Isso era inédito, a gente nunca cobriu uma operação policial e do Ministério Público em que você tinha todos os documentos ali no ar. Então isso criou um certo fascínio por parte do jornalismo, e a gente talvez tenha deixado de ser crítico com aspectos da Lava Jato que também precisavam de crítica, porque nada é ou só bom ou só ruim no mundo, Exato, né? Não Tudo tem isso. nuances. Então não dá para a gente hoje demonizar a Lava Jato como se tudo que ela investigou não tivesse acontecido, porque a gente viu diante dos nossos olhos as pessoas devolverem milhões de reais que estavam no exterior, e um mero gerente da Petrobras como Pedro Barusco devolver milhões de dólares. De onde vieram esses milhões de dólares? Vieram da corrupção, efetivamente. Então não dá para também jogar tudo fora, mas também não dá para dizer que eles foram heróis impolutos, porque não é dessa maneira que a dinâmica humana se dá em nenhuma esfera. E você tocou num ponto aí que para o nosso objeto, já que a gente está falando de jornalismo aqui, é muito importante. As pessoas não têm noção do que foi o processo de sucateamento das redações nos últimos 20 anos. Né? A gente teve perdas mesmo. As redações, elas se enxugaram com o advento da internet, principalmente, né? E com as crises econômicas sucessivas, em que isso, as pessoas acham que elas têm informação de graça, né, na internet. custa muito caro, né? E as redações, elas tiveram que demitir muita gente, mas os jornais não perderam o tamanho deles. Então, o que aconteceu foi uma sobrecarga nos jornalistas. Jornalistas que tiveram que, talvez, ter mais de uma jornada para garantir o salário mesmo. E teve uma troca, né, Nil, geracional, em que você demite um jornalista das antigas que ganha um salário muito alto e contrata alguém pelo piso. Então, aqui você perdeu essa experiência, você perdeu o rigor de apuração, você perdeu o arquivo que o cara tinha justamente para fazer essa comparação, e aí você perde também massa crítica, com certeza. Exato, e perde essa capacidade de julgar o que tá meio estranho, o que tá sendo dado de graça, que lá no início dessa conversa, a Vera tocou, as fontes, elas não dão informação de graça, né? Sempre tem um interesse, e um jornalista experiente consegue identificar por que tá recebendo aquela informação, por que tá recebendo aquele furo, e avaliar, né? E aí a gente tem toda a carga ética da profissão para avaliar onde você está pondo o seu pezinho. E não é, Vera, você vê saída? Porque acho que assim, nós estamos num momento de muito cansaço também dos profissionais, né? De ter que lidar com essa rejeição do público, da audiência. Como reverter? Mas, Nil, eu acho que a gente tem um momento de possibilidade boa para o jornalismo. Não sei se eu estou sendo excessivamente otimista, mas uma crise como uma pandemia, que expõe muito claramente, né, o que é fato e o que é fake, o que é dado e o que é torcida,
é um momento de afirmação da importância do jornalismo, e a gente está vendo isso refletido em crescimento de audiência nas TVs, em crescimento de audiência dos sites dos veículos profissionais, crescimento de assinaturas também, que era algo que vinha em declínio. Então, no momento em que a vida das pessoas está em xeque, e o emprego, e a vida dos amigos, a imprensa ganha importância, ela ganha destaque, ela ganha credibilidade, a gente nota isso, e ela também se impõe aos propagadores de desinformação, de fake news. Então, acho que tem aí uma reação, depois de um período em que a gente ficou muito atônito mesmo, quando você me perguntou lá atrás, mas você já vê nos Estados Unidos uma imprensa muito vocal em dizer, o presidente diz isso, mas as fontes dizem aquilo. Não, o presidente mentiu. Você vê isso nos títulos das reportagens em relação ao Trump. Trump mentiu XYZ vezes no Twitter. Agora o Twitter deu uma bandeira ali dizendo que uma informação do Trump precisaria ser mais bem checada, do presidente dos Estados Unidos. Você já teve várias postagens do Bolsonaro derrubadas. Então, eu acho que as plataformas vão ter de se responsabilizar um pouco mais, e essa é uma outra longa discussão que a gente precisa ter, mas os veículos profissionais de imprensa estão se fortalecendo de alguma maneira. Eles precisam ainda se fortalecer no campo financeiro para justamente poderem reequipar as redações com gente, com instrumentos de checagem, com bons salários, e isso tem toda uma questão de publicitária, mas em termos de credibilidade, eu acho que o momento é de retomada para o jornalismo profissional. E a gente estava tendo uma conversa na timeline, né, recentemente, com até uma colega que trabalhou com você, a Dani, né, que está na CNN, e a gente nós divergimos ali na opinião, porque a CNN está com uma prática de colocar pessoas que nitidamente estão falando sobre fakes e conspiracionismo lado a lado de pessoas que trabalham com dados e são embasadas. Eu tenho uma opinião de que isso não deve ser feito, né? Eu acho que esses dois ladismos tem que ter um certo critério ali, que o papel do jornalista é olhar para o céu. Se ele ouve uma pessoa dizendo que o céu é vermelho ou se o céu é azul, ele olha para o céu, ele vê se o céu é azul e comunica, o céu é azul. Não tem que dar voz para quem está falando que o céu é vermelho. Opinião, isso é um fato, né? É um fato. Agora, esse limite, como você vê isso, Vera? Porque a gente tem um problema durante muito tempo com o jornalismo declaratório. E eu vejo isso acontecendo ainda, justamente isso que os Estados Unidos começam a reagir. Não, é mentira, tá? É mentira. É meu papel. Eu chamo para mim a responsabilidade de eu apurei e eu sei que isso é mentira. Eu acho que o público espera isso e paga por isso, né? Por essa visão. Eu acho que isso é uma discussão muito delicada e eu tenho ela aqui em casa, tenho com os meus amigos jornalistas, tenho com os meus chefes, e às vezes é difícil de achar uma régua, né, para isso. Algumas dessas pessoas, desses negacionistas, têm mandato, eles foram eleitos. A Carla Zambelli é uma deputada federal eleita, o Osmar Terra é um deputado federal eleito, outras pessoas têm cargo de mando, né, são ministros de Estado. Você deixar de ouvir pura e simplesmente não acho que seja uma possibilidade, mas também ouvir um outro e como se estivessem falando as mesmas coisas, também acho complexo. A gente fala muito da CNN, mas a Globo News começou a fazer um programa nas noites de sábado que também faz isso, de opor os divergentes. Levou mesmo Osmar Terra, levou o Major Vitor Hugo para debater com o Haddad, mas lá eu noto que os comentaristas que participam, eles fazem mais isso que você está falando. A Natuza, por exemplo, faz muito isso. Não, olha, não é assim. Então, quando a CNN leva uma fonte, eu acho que está certo, essas pessoas têm mandato, elas foram eleitas para isso, mas quando opõem, por exemplo, alguém que a gente não sabe de onde surgiu, né? Isso eu acho que é uma coisa que não tem sentido nenhum, não agrega nada ao debate. Não agrega nada. Ele não é eleito, ele não é jornalista, ele não é especialista, ele é só um ideólogo de um dos lados do debate. Então isso eu acho que não agrega em nada ao debate. Mas quando são deputados e ministros, desde que seja feito esse contraponto que você falou, olha, deputado, me desculpe, o céu é azul e não é cor de abóbora, aí eu acho que temos de fazer. Não podemos cercear a voz de pessoas para quem o eleitor deu um mandato. É da democracia. Mas eu percebo,
nós temos mais, né, é um holofote, né? A imprensa ela joga a luz a cada ponto. A gente tem 500 deputados. Eu fico pensando nessas escolhas, sabe? Escolhas num momento muito vulnerável, que não necessariamente precisam ser. Osmar Terra, por exemplo, não precisa vir falar de saúde. Ele não é o ministro da saúde, né? Ele é um deputado. Tendo a concordar com você, mas também negar... Tipo assim, se ele estivesse falando sobre um projeto de lei em que ele é chefe de uma comissão e que isso tange o trabalho dele, ok. Não é? Tipo assim, eu vejo isso assim, você tem um microfone, você tem ali milhares de pessoas, e a gente sabe muito bem acho que a gente pode diversificar mais as fontes, concordo com você. Exato. Uma coisa, por exemplo, sempre se fala da Marina Silva, né? A Marina Silva desaparece na eleição. Gente, ela não é convidada para dar entrevista. Fulano não aparece fora de campanha, porque só na campanha que ele tem um momento de vir a público e falar. A gente precisa entender isso também, que é parte do convite, parte do próprio profissional. Que às vezes tem fontes limitadas e que não convida e não abre esse leque. Então, esse discurso de, é pela pluralidade de ideias, espera lá também. Vamos assumir aqui que às vezes existe uma agenda viciada de convites, né? Concordo com você, não tinha pensado nesse aspecto e você tem toda a razão. A gente pode abrir para fontes que sejam de diferentes correntes ideológicas, mas que não necessariamente sejam aquelas figurinhas carimbadas. Eu acho que nisso as redes sociais acabam também criando uma marcação. Você vai naquelas pessoas fica mais cômodo, né? E acaba dando mais evidência para quem não precisa definitivamente dela. Verdade, concordo com você em gênero, número e grau. Vera, você tá tranquila com esse momento? Caminhando aqui pro final, quero ouvir você sobre esse momento. Tá trabalhando mais? Não, trabalhando muito mais. Essa história de home office, você que já tá nisso há mais tempo, deve saber, a gente trabalha quase full time, né? Não tem limite, né? Não tem cartão para bater. Não tem limite, não tem cartão, você não se impõe limite, a gente está sempre vendo noticiário, ainda mais com a pandemia, que consome muito da nossa saúde mental também, então não é simples, né? Porque aqui no Brasil, além de combater a pandemia, a gente tem todo esse estado de coisas muito desesperador, de você ver um presidente que não está ligando para o combate ao vírus e está piorando a nossa estratégia de enfrentamento do vírus com uma crise diária, coisas que saem da cabeça dele. Totalmente desnecessária, né? Totalmente desnecessárias, então isso para a imprensa tem um custo, né? Agora aconteceu aquilo, até a gente tinha debatido, por que a imprensa não para de cobrir o Alvorada? E eu dizia que não podia parar de cobrir, você dizia que aquilo... E agora parou, porque começou a ameaçar a integridade física dos jornalistas. É horrível, né, para a democracia. Mas... Então, já não tem democracia. Você já não tem liberdade de imprensa quando a imprensa tende a se retirar de uma cobertura de um prédio público. E é preciso que as pessoas tenham muita noção da gravidade disso, porque não é mimimi. As empresas jornalísticas não vão deixar os seus profissionais lá sob o risco de serem contaminados por aquelas pessoas que estão sem máscara e translocadas, ou de serem agredidos fisicamente, que é disso que se trata. Já foram, vários já aconteceu, né? Já foram. Então, isso já é uma transgressão à democracia, já é um estado de anormalidade democrática que a gente está vivendo. Então, tudo isso é muito, muito desafiador. O que eu procuro fazer, do ponto de vista pessoal, pus todos os filtros possíveis nas redes sociais, não leio comentários, procuro debater com as pessoas que eu sigo, que me seguem, que são verificadas, então aqueles filtros estão todos ativados, e vou acionar judicialmente alguns que foram além do simples ódio, do hate, e lançaram aí uma série de injúrias, difamações a meu respeito. Então tem uma frente judicial sendo tocada, tem essa coisa de que eu filtrei e não vejo a maior parte das coisas, tem um suporte muito grande das empresas para as quais eu trabalho, e isso é importante, e tem a certeza de que a gente está num momento justamente que é desafiador profissionalmente, historicamente, para todos, e que você tem de se posicionar não para um lado ou para outro da política, mas para um lado ou para outro dos valores e dos princípios. Tem valores e princípios com os quais não se transige, democracia é um deles, liberdade é outro. É isso aí. Eu lembrei da música da Cartomante, interpretada pela Elis Regina, que eu ouvi ontem, né? Nos dias de hoje, esteja tranquilo, te quero viva. Que seja, né? Te quero viva. E a gente tem que lembrar que nós estamos com esse
Ódio Desafio latente, né? Exatamente. Seria de continuar vivos. Vera, muito obrigada. Obrigada Adorei a nossa você, conversa. querida. Eu quero ter mais conversa. Vera, brigadão. E eu vejo vocês aqui no novo Quero Ouvir Podcast. Até mais, gente.